Irmãos, receba a paz do Senhor. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Obrigado, bispo. É um privilégio servir a nossa igreja. É um privilégio estar na casa do Senhor hoje à noite. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. E a minha oração é para que Deus fale ao seu coração assim como fala ao meu. É um texto conhecido. Obrigado, pastor Miquion. É um texto conhecido. E eu quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, o verso 1 diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Em outra versão diz: sobre a tua palavra. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E você diz amém. Por gentileza, tome seu assento, deixa sua Bíblia aberta, por favor. Por gentileza, olhe para cá, olhe para mim. O capítulo 5 de São Lucas, nós já conhecemos de maneiras diferentes, cada um trazendo uma visão bíblica dentro dessa história. Eles são praticamente 4 irmãos que vão se juntar e formar uma empresa pequena, porque os seus pais já trabalhavam com a pesca, eles eram profissionais nisso. Então os filhos de Jonas, que são Simão e André, o André é o mais novo, e também o João e o Tiago, que são filhos de Zebedeu. Eles habitavam na aldeia de Betsaida, praticamente ao norte da Galileia. Segundo a parte histórica, eles vão dizer que os filhos aprendem com os pais. Aquilo que eles vendo o pai fazendo, eles vão praticar aquilo que os pais estão praticando, que é a pesca. Então o sustento de Betsaida vinha praticamente do comércio do mercadante, da pesca que vinha do lago de Genezaré. Lucas, por não ser galileu, ele vai mencionar o lago de Genezaré como um lago, mas é o mar da Galileia. Então, dentro desse ponto de vista, eles vão então para o mar da Galileia, o lago de Genezaré, e vão pescar nos barcos dos pais. Eles aprenderam vendo os pais sendo profissionais na área da pesca. Por isso que Betsaida é considerado a casa do peixe. Dentro dessa ótica da visão bíblica, eles vão para o lago fazer todos os dias o que eles estão acostumados a fazer. Vão para o alto mar, joga a rede, pega peixe, volta para o lago. Vai para o mar, pega peixe, volta para o lago. Só que chegou um período da vida em que eles estavam tanto no piloto automático, e muitas das vezes nós nos encontramos assim. A gente está na vida do piloto automático. A gente vem para a igreja, joga a rede, pega a bênção e vai embora. Vem para a igreja, joga a rede, pega a bênção e vai embora. Porque a gente sabe que aquele lago de Genezaré, aquele lugar tem peixe. Então aí eu vou lá, eu sei o horário certo, segundo a tradição dentro do Oriente Médio. Eles vão praticamente no final da tarde, no início da noite, entre 18 horas, 7 da noite. E vão varar a noite e a madrugada, e vão amanhecer o dia praticando, jogando a rede, pegando peixe, jogando rede, pegando peixe. E Deus nos traz uma palavra ao nosso coração nesta noite. Tem horas na vida da gente que Deus vai parar-nos, porque estamos muito no automático. A gente vai, a gente vem, a gente vai e a gente vem. Só que o tempo vai passando, eles estão acostumados, eles vão levar o peixe para Betsaida. E segundo a parte histórica vai mencionar para nós que o interessante é que os filhos tanto de Zebedeu, que é o João e o Tiago, e os filhos de Jonas, que é Simão e André,
eles vão levar para o mercado municipal, o mercado central de Betsaida, e vão separar para a população os peixes maiores. E os médios e pequenos que sobrarem, eles vão levar para a mesa da casa. Então os maiores peixes, a população vai escolher. Só que aí existe aquela história. Ninguém sabe a hora em que você está no lago, puxando rede, pegando peixe. Ninguém conhece o seu suor. Ninguém conhece o seu ir e voltar. Muitas das vezes tem muita gente precisando do peixe que você está pegando, mas não sabe o esforço que você faz para jogar rede e pegar peixe. Dentro disso, eles pegam e separam os peixes maiores para a cidade, e o que sobra da média ao pequeno, eles levam para casa. E nunca faltou nada sobre a mesa. O que é evangelho? O que é evangelho para nós? Se o evangelho não for aquele que a gente vai se importar com o outro, e Deus vai se importar com a gente, não é evangelho. Não é que Deus vai dar sobra, mas quando eu penso em dar o maior para o outro, Deus não vai nos dever absolutamente nada. Não importa se é médio ou se pequeno, na nossa mesa não vai faltar o pão de cada dia. Quando eu me dou para alguém, aprenda isso como eu tenho aprendido. Quando você se doa a alguém, Deus também doa o reino dele para nós. Dentro dessa visão que eu estou tentando levar os irmãos, eles vão para o lago de Genezaré mais uma vez, só que nesse dia, Deus decide dizer para o mar: hoje não vai ter peixe. Guarda, Deus, os meus lábios hoje à noite para dizer isso com muito temor e muito temor ao coração da igreja. Eu tenho muito temor em pregar nesse altar, muito respeito aqui, mas Deus impulsionou a dizer isso ao seu coração. Tem hora que Deus vai parar a gente, porque a gente está muito acreditando que a gente vem e a gente vai, a gente vem e a gente vai, e não vai nos faltar nada. Mas um dia Deus diz ao mar: não pega peixe hoje porque não vai ter. E um dia que dá errado, eles voltam do mar pela manhã, e Jesus, sabendo disso, já estava na beira do lago pela manhã, aguardando o barco de Simão voltar. Quando eles vêm voltando do mar para a praia, para o lago de Genezaré, duas coisas aconteceram com eles durante a noite: decepção e frustração. Quem nunca se decepcionou? Quem nunca se frustrou? Deus não vai te impedir de passar por frustrações e decepções, porque é uma lição de maturidade e crescimento. Eu vou repetir isso ao seu coração. Deus não vai te impedir de passar decepção ou frustração, porque isso vai te amadurecer e te fazer crescer. Mas Deus não vai permitir essas duas coisas gerar depressão. Eles vêm frustrados e vêm decepcionados, porque eles estão tão acostumados a estar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, no mesmo horário e no mesmo lugar. A tática, a técnica de usar para pegar o peixe era a mesma. O que mudou é que naquele dia não deu peixe. E eles voltam decepcionados e frustrados. E Deus gritou no meu coração, e eu vou gritar no seu. Quando eles voltam na beira do lago de Genezaré, o texto diz que eles descem do barco com a rede nas costas. E ao descer do barco, eles vão lavar a rede. Segundo a tradição rabínica judaica dentro do Oriente Médio, todos os pescadores que conhecem o outro pescador, quando vê ele descer do barco com rede nas costas, eles dizem: esse não volta tão cedo para o mar. Deixa eu abrir um parênteses. Sempre que viemos à igreja, jogamos a nossa rede e pegamos a benção. Mas um dia que Deus, o céu cessa, um dia que dá errado, o lago não serve mais. E eu vou pegar a minha rede e estou dizendo: eu não volto tão cedo para lá. Eu não vou mais praticar o que eu praticava, porque eu estou decepcionado e eu estou frustrado. Segundo a história, na beira do lago de Genezaré havia 4.000 embarcações. 4.000. E o texto vai dizer que Jesus viu 2 barcos. Quantos barcos, gente?
Por que Jesus viu 2 barcos? Porque ele olhando para um barco, ele vê que no barco está tudo bem. Tem um barco alegre, tem um barco feliz. E Deus não vai lhe usar quando você está bem. Quando você precisa de um abraço, Deus vai usar você para abraçar alguém. Quando você precisa de uma oração, Deus vai usar você para orar por alguém. Quando você precisa de ser levantado, Deus vai usar você para levantar a vida de alguém. E é nesse barco que Jesus vai querer subir, só que ele não pode, porque Simão ainda está dentro dele. Para Jesus subir no barco da minha decepção, da minha frustração, eu preciso descer, esvaziar o meu barco, para Jesus entrar. Eu vou repetir isso ao seu coração. Para Jesus subir no barco da minha vida, eu preciso descer com as minhas frustrações e as minhas decepções. Só aí ele vai encontrar o lugar vazio, para ele preencher o vazio da minha alma dentro do meu barco. O barco estava bem, não tinha por que Jesus entrar naquele, mas aquele ali estava frustrado e decepcionado. E quantas vezes nós já subimos por essa escada, fomos para o trabalho e vivemos alguns momentos frustrados e decepcionados. Só que Jesus, sabendo disso na manhã, ele só espera que eu desça, achando que eu vou desistir e não vou voltar. E quando eu estou lavando a rede e as pessoas estão dizendo: esse aí não volta tão cedo, esse aí desistiu, eu preciso ter a percepção de que alguém está subindo no barco da minha vida, porque eu esvaziei ele. Quando eu estou cheio do meu eu, quando eu estou cheio da minha arrogância, o meu ego, não tem espaço para Jesus subir. Mas nesta noite, que Deus possa encontrar no teu barco vazio, literalmente vazio, porque você resolveu descer para Jesus subir. Jesus só sobe quando eu desço. Enquanto eu não descer, Jesus não vai subir. E tem hora na vida da gente que a gente tem que olhar para o barco e dizer: eu preciso descer. Jesus sobe. Jesus subiu. Deixa eu abrir um parêntese. Quem olha para o capítulo 5 vai imaginar que é a primeira vez que Jesus teve um encontro com Simão, e não é. A primeira vez que Jesus encontrou Simão está no capítulo 1 de João, e o verso 40, que diz assim: e era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo que João o havia seguido, e achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. 42, e levou a Jesus, e olhando para ele, e disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás Cefas, que quer dizer Pedro. A primeira vez que Jesus encontra com Simão é no deserto da Judéia, e tem um homem chamado João Batista. João é o nome dele, Batista não é o sobrenome, é o ministério de João. João era filho de Isabel com Zacarias, na velhice da idade. Eles foram pais de João Batista, ou de João. E quando eles envelheceram na sua velhice, não havia nenhum vínculo mais parentesco, sacerdotal, para que mantesse João dentro do templo. E João agora tem 5 anos de idade, e ele é expulso do templo. Ele é colocado para fora, porque não tem grau mais parentesco da família de Isabel e nem da família de Zacarias. Por conta disso, ele é colocado para fora do templo. O que tem na cabeça de um garoto de 5 anos? Ele não tem parentesco, ele não tem mais ninguém para cuidar dele. Sabe o que acontece com João? Ele vai parar no deserto da Judéia. E no deserto da Judéia, ele encontra profetas e sacerdotes que não se encaixavam no sistema religioso da época, que também estão vivendo na Judéia, ou no deserto da Judéia, vivendo e convivendo ali. Então João Batista, ele vai encontrar esses homens com 5 anos. Só tem reconhecimento sacerdotal e profético com 30 anos de idade. Então vai passar 25 anos. Ele vai aprender a comer mel silvestre e gafanhoto. Mel silvestre e gafanhoto, é isso que ele vai aprender a comer, a sobreviver no deserto. Eu abro um parênteses aqui. Quando Deus vai nos levar para o deserto, não tem oração que nos tire de lá, porque lá você vai aprender a sobreviver dentro e fora do deserto.
Ele passa 25 anos sendo ensinado, instruído. Ele vai aprender, como diz Paulo, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Só posso entregar aquilo que eu aprendo a receber. João Batista passa 25 anos, Flávia, 25 anos comendo mel silvestre e gafanhoto. Bispo, na minha época, eu corria atrás de tanajura. É uma coisa gostosa. Eu comia tanajura com farinha. A gente fritava numa panela no meio da rua. Quem lembra disso? Só eu? Acho que é só eu que comi, né? Mais alguém? Era uma coisa deliciosa, muito gostosa. A gente corria atrás daquilo e comia. Um dia um garoto disse para mim assim: Anderson, quero ver se você é homem e come cru. Aquilo estourou na minha boca, uma coisa amarga. Imagino eu que comer gafanhoto é a mesma coisa que comer tanajura crua, é amargo. E no deserto, quantas coisas amargas desce aqui. Só que aí vem um mel e tira o amargo da vida da gente. Tem coisas que a gente vai só amadurecer fazendo o amargo descer com o mel da palavra. Quantos recebem isso? Levante a sua mão. Seguindo a história, esse João que é ensinado a comer mel silvestre e gafanhoto. A pregação desse homem talvez hoje em dia não se cabe mais em alguns púlpitos, mas a pregação dele é cobra, serpente, víbora. Eu aprendo aqui que não existe mensagem que bate em crente, não existe mensagem que tira a pessoa da igreja, porque a pregação desse João, segundo a Bíblia, atraía a gente de Jerusalém, Samaria, Judeia, para dentro do deserto que ele pregava. Vinha muita gente para ouvir a pregação: víbora, serpente, cobra. Arrependei-vos, é chegado o reino. Quem te ensinou a fugir? Deixa eu abrir um parênteses. Nos dias atuais temos fugido muito do reino de Deus. Temos fugido de muitas coisas que Deus quer nos envolver. Então tem que haver entre nós, todos nós, um verdadeiro arrependimento dentro do deserto em que estamos. Porque o deserto vai nos criar maturidade para aguentar e segurar e dizer: eu entrei e vou sair, mas quando eu sair não vai haver nenhum mal sobre mim e sobre a minha casa. Escute isso. A pregação desse homem é forte, é pesada, é dura. Vem um homem aí, que ele é mais poderoso do que eu. Não sou digno de desatar a sandália dos pés dele, mas ele veio com fogo e com o Espírito Santo. Tem coisas na nossa vida, ou a maioria das coisas que temos em nossas vidas, só sai com fogo e com o Espírito Santo. Nem que a gente queira, sai. Mas tem um homem que vai vir aí, você pode receber esta palavra, que vai vir com tanto fogo e com o Espírito Santo, para tirar algumas coisas de nós, dentro de nós, que precisa ser tiradas. O interessante é que nesse texto André tem 17 anos, e André se torna discípulo de João. E sempre disse para Simão: Simão, tem um homem na Judeia, tem um homem no deserto, que prega. A pregação dele é boa, a maioria vem lá para ouvir ele. E Simão vai para junto do deserto para ouvir a mensagem de João. Como um bom curioso, Simão se encosta atrás de um arbusto de uma árvore para ouvir a pregação desse homem. E de repente, do nada, aparece um homem. E você conhece a história, não vou chover no molhado. João batiza Jesus. Jesus sai da água, e o texto diz que imediatamente Jesus vai na direção de Simão e vira para Simão e diz: Simão, tu és Cefas. Versículo de número 42. Tu és Cefas. Tu és Simão, perdão, tu és Simão, mas tu serás Cefa, traduzido é Pedro. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro encontro de Jesus com Simão foi no deserto, para dizer para ele: eu conheço o seu passado, Simão, mas também estou profetizando o seu futuro. Simão, você é briguento, você é encrenqueiro, você quer tudo na base de resolver tudo na base do braço.
Só que você, Simão, vai ser aquele a qual a porta dos infernos não vai prevalecer contra você. Quantos recebem esta palavra ao seu coração nessa noite? Saia deste lugar hoje acreditando numa palavra de Deus. Deus conhece o seu passado, Deus conhece você hoje e está dizendo para você: eu sei quem você vai ser. Você vai ser Cefas, aquele a qual o inferno não vai prevalecer contra você. Pelo amor de Deus, levante a sua mão, libere esta palavra para a vida da sua casa, da sua família. O mal não vai prevalecer, porque o Senhor disse que eu vou ser Cefas. No deserto da Judéia, Simão tem um encontro com Jesus. E eu pensava que ali Simão ia se encontrar, e nesse encontro o pastor Marcílio, ele ia servir Jesus, seguir Jesus. E não, bispo. O tempo passa, Simão volta para a vida dele, vai para o mar, pega peixe, volta, pega peixe e vai embora. E no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, no verso 38, vai dizer que a sogra de Pedro, ou de Simão, ela fica doente. E o segundo encontro de Jesus vai ser na casa de Simão. Jesus está no templo pregando, entra um homem endemoniado com espírito imundo, Jesus expulsa o demônio dele. Com muito respeito, com muito temor, eu preciso falar isso. Eu ouvi a vida inteira que o diabo não entra na igreja. E eu aprendi nesse texto que o diabo entra quando nós damos legalidade. Quando a gente não entra bem, raivoso, rancoroso, o mal entra com a gente. E eu aprendi que não existe culto gelado, não existe culto frio. Frio sou eu que dependo do fogo de alguém para ficar quente. Está aí o problema da nossa geração. A gente muitas das vezes na legalidade permite que o diabo entre dentro de nós e entramos com o diabo dentro da igreja. E pedimos que Deus faça com que ela cresça. O diabo é expulso, Jesus expulsa o mal da vida do homem, ele é liberto. Imediatamente chega um mensageiro e diz para Jesus: Jesus, na casa de Simão a sogra dele está morrendo, está com febre. Jesus deixa o templo e vai para a casa de Simão. Na casa de Simão, quem está na porta é Simão. Jesus passa por Simão e não fala uma frase. No deserto da Judéia, Jesus saiu das águas e após o batismo vai na direção de Simão e libera uma palavra para ele: Simão, você é isso, mas você vai ser aquilo. Só que lá na casa de Simão agora, no segundo encontro, Jesus entrou na casa de Simão. Meu irmão, se no deserto você e eu não entendemos que o encontro de Jesus vem para mudar nossa vida, Jesus é capaz de entrar na sua casa nessa noite. Jesus é capaz de sair do culto para visitar a sua casa. Quem recebe e crê nisso? É isso que eu aprendo. E Jesus entra na casa de Simão e não fala uma frase para Simão. Cura a sogra dele. E aqui tem uma coisa extraordinária. Quando a sogra de Pedro é curada, o texto diz: levantando ela para servir. E aqui eu aprendo uma coisa: a diferença de seguir e servir. Tem muita gente seguindo a igreja, seguindo o evangelho. Só que Jesus quer que você levante para servir. Jesus quer que a gente levanta para servir. No deserto, Jesus trouxe uma palavra de futuro para Simão. Na casa de Simão, Jesus trouxe um milagre. E agora? Eu achava que Simão ia seguir Jesus. E ele se torna seguidor. Ele vai acompanhando o movimento. Só que aí agora chega no capítulo 5. E ele está voltando lá do mar, frustrado e decepcionado. Eu tenho uma palavra no seu coração. Deus hoje resolveu te encontrar no seu lago de Genezaré, porque você chegou no seu limite. E
E antes que você volte para casa com a rede nas costas para dizer, eu não volto mais, eu não faço mais, Ele está te encontrando hoje para dizer, se esvazia, para eu poder subir e eu poder encher. Meu corpo está arrepiado com muito temor nesse altar, para entregar ao seu coração nessa noite, dizendo como uma voz da Bíblia para você, uma voz do Espírito Santo ao seu coração. Eu não vim pregar bonito, eu não vim te impressionar como pregador, eu só quero ser voz de Deus ao seu coração para dizer, hoje Deus te resolveu te encontrar na decisão do seu limite para dizer, e aí, posso subir no seu barco para resolver e tirar essas frustrações? O limite é o lago de Genezaré. Pedro já desceu, Simão já desceu, com uma rede nas costas para voltar para casa e deixar o barco. E quantas vezes nós temos decidido não fazer mais, não se envolver mais, não querer fazer mais. Aí Deus grita no meu coração e eu vou gritar no teu. É noite de decisão. Nós vamos sobre a palavra, sobre a palavra, sobre a palavra, voltar a fazer o que a gente diz que não ia mais fazer. Jesus está ali. E sabe o que é interessante? Jesus sobe e o texto diz que ele começa a pregar para a multidão, com muito respeito, com muito carinho, muito respeito. Diga para 2 ou 3 pessoas do seu lado, eu só peço uma vez: Deus só quer fazer do seu barco um púlpito de pregação. Aí dentro de você tem um testemunho para contar. Tem uma frustração, tem uma decepção para você contar para alguém, para dizer, mas eu venci. Jesus quer usar o barco da sua vida como um púlpito de pregação. Apenas isso. Detalhe, Jesus não está pregando para Simão. Simão simplesmente só foi o barco dele para Jesus subir, porque ele desceu. Irmão, com todo respeito, tem hora que a gente tem que descer um pouco do pedestal e do salto, porque se nós não descermos, não tem como Jesus subir. Jesus sobe, começa a pregar para a multidão, e Pedro começa a ouvir a pregação desse homem, e do nada, depois de pregar, não sei, a Bíblia não fala quanto tempo durou a pregação, não sei, não fala quanto tempo durou, e Jesus vira para Simão e diz assim, Simão, afasta um pouco da praia, afasta o barco. Tem hora que Jesus vai dizer para a gente, se afasta um pouquinho. Tem hora que Jesus vai querer afastar o seu barco um pouquinho da multidão, porque é bom estar junto, é bom estar, mas não é sempre bom estar grudado. Tem hora que Jesus vai usar o seu barco para dizer, afasta um pouquinho só, é um pouquinho. Ele não está dizendo para você abandonar, virar as costas, não, afasta só um pouquinho. Quando ele afasta do barco, ele afasta o barco da praia, Simão, volta lá. Quem sabe hoje, quem sabe essa semana, quem sabe ainda esse mês, ou até o final do ano, Deus vai te pedir para você voltar aonde você está evitando a vida toda querer não ir. Quem sabe Jesus vai pedir para a gente fazer o que a gente não quer fazer. Mas Senhor, eu já fiz, já ajudei, já estendi a mão, já abracei, já chorei. Mas aí Simão entendeu que aquilo que ele ouviu com a multidão, ele diz, mas sobre a tua palavra. Uma coisa é a gente fazer sem a palavra, a outra coisa é a gente ir sobre a palavra. Uma coisa é a gente ir por conta própria, aí eu vou, pode até dar certo por um momento, mas sobre a palavra. A mesma palavra que travou o mar, vai ser a mesma palavra que lá na frente vai abrir o mar.
Tem hora que a palavra de Deus vai dizer para você não, como disse para mim muitas vezes. Não. E o não de Deus dói. O não de Deus amassa. O não de Deus nos quebra. Mas é necessário para lá na frente o sim de Deus vir. E quando o sim de Deus vier, a gente vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena o não que Ele falou, porque isso me fez crescer e amadurecer. Que nesta noite esta palavra ao seu coração faça com que as frustrações e as decepções sejam tiradas do nosso coração, e que no lago de Genezaré, quando Jesus subir na nossa embarcação, que o nosso barco seja um púlpito de pregação, para dizer para a multidão: esse barco está frustrado, está decepcionado, está com prova, está com luta, mas eu continuo dentro dele, eu não saio de dentro dele, porque ele desceu, ele saiu para eu subir. Quantos acreditam na Bíblia? Pode levantar a mão e dar um grito para o céu te ouvir nesta noite. Isso não vai gerar depressão. O que é depressão? É um quarto escuro, que a pessoa entra dentro, apaga a luz, fecha a porta do lado de dentro e diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Só esqueceu de um detalhe: que em toda a porta, na parte de baixo do freixo, tem uma luz acesa. E vem a Bíblia e diz: eis que estou à porta e bato. Talvez você decidiu, ou tenha decidido: não faço mais, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, não vou. E embaixo da sua porta tem uma luz brilhando, dizendo: eu estou na porta e eu estou batendo. Se você abrir, eu vou me alegrar com você e você vai se alegrar comigo. Eu termino dizendo: quantos encontros Jesus precisa ter conosco para a gente decidir: esse barco é seu. Quantos encontros a gente precisa ter para a gente entender que lá no deserto da vida da gente, Ele disse: eu sei quem você é, mas sei quem você vai ser. Jesus entrou nessa casa doente, cheio de doença, e tirou a enfermidade. E o texto diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Quantos essa noite pode levantar a mão e ter a certeza que você foi sarado desta pisadura que Ele nos deu? E o terceiro e último, encerrando: Jesus esperou você passar a noite, a madrugada e a manhã pensando que você não vai mais querer fazer, não vai mais querer ir. Mas Jesus já estava te esperando. Deixa eu te falar uma coisa de Deus: quando o primeiro chegou aqui dentro, Jesus chegou com ele e estava esperando justamente a gente chegar para dizer para nós: eu tenho um encontro com você nessa noite. Quantos mais eu preciso? Não, hoje é uma noite de decisão, de encontro, para dizer para cada um de nós: antes que você fique depressivo, deixa eu curar o seu barco, deixa eu esvaziar esse barco, vamos preencher de peixe. Peixe é milagre. Jesus é maior que o peixe, Jesus é maior que o barco, Jesus é maior que Simão, Jesus é maior que o mar, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior. Fica de pé. Os músicos me ajudam, por gentileza. Paulinho, vamos lá. Os levitas. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Eu tava cansado, sem forças, desanimado. Decidi parar tudo e parar. E Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Curou todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar: pegue o que Ele te entregou e
volte para o Vamos cantar? que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Pastor, Deus falou comigo e eu preciso no meu lago de Genezaré decidir algumas coisas que tem que decidir. Eu preciso descer do meu barco. Deus falou comigo. Se Deus falou com você, eu creio nisso. Sai do teu lugar e vem, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Vem, correndo, rápido. Eu quero orar por você. Amanheceu e nada pesquei. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Eu estava cansado. Quem está cansado vem. Sem forças, desanimado. Vem. Decidido a largar tudo e E Deus conhece. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte, 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 volte. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Aleluia! Volte para o mar alto, na tua vergonha eu vou te... Igreja, cante alto. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Você pode encostar perto de alguém e colocar a mão no ombro dele e orar por ele. Diga assim: você vai voltar a ser quem você era. Não, diga: você vai ser melhor. Você vai ser melhor quem você era. Você vai ser melhor quem você era. Você hoje está sendo visitado pelo Jesus no seu lago de Genezaré. Em nome de Jesus, eu creio que a palavra de Deus é verdadeira e fiel. Enche, Senhor, esta casa. Enche esta casa com fogo e com o Espírito Santo. Com fogo e com o Espírito Santo. Com fogo e com o Espírito Santo. Vem, Senhor, com fogo e com o Espírito Santo. Vem, enche este lugar, esta casa que é sua, esta casa que é tua. Senhor, cura o que está enfermo. Tira a frustração, Senhor. Tira a frustração. Sai frustração. Sai decepção. Sai. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Última vez, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?